Olá, meu nome é Rosimeire Ferraz, eu sou psicóloga e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre alimentação. Sim, alimentação, embora sendo psicóloga. Inclusive o Portal da Terceira Idade tem uma página no Facebook para falar sobre sensações e receitas. Uma página muito bacana que conta com a contribuição de várias pessoas que estão aqui conosco nesse momento, que nos presenteiam com suas receitas, com suas histórias. Uma página muito bacana que eu recomendo que vocês participem e vejam os relatos, os comentários e as postagens que estão lá. Mas por que eu vou falar sobre alimentos e alimentação? Porque para a gente ter uma boa saúde física, com certeza a gente precisa se alimentar muitíssimo bem. Mas para termos uma saúde mental, também precisamos que o nosso corpo esteja funcionando muito bem. Senão, como é que o nosso cérebro vai conseguir os alimentos, os nutrientes, as vitaminas que ele precisa? Tudo ele retira do nosso corpo, não é mesmo? Não adianta você dizer assim, eu quero um cérebro saudável, com uma boa memória, uma boa lembrança, uma boa cognição, um pensamento rápido. Se você não alimenta o seu corpo, de onde vai tirar todas as vitaminas? Dos alimentos que você utiliza para colocar na sua mesa, do qual você se alimenta. Eu sei que muitas vezes a gente gosta de um churrasco, de uma pizza, de um hambúrguer. Delicioso, vale a pena de vez em quando a gente escorregar, mas isso não pode ser uma rotina. Nós precisamos nos alimentar com legumes, verduras, frutas, bastante água, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, quando utiliza um alimento bom, né, um alimento de qualidade, sem glúten, sem açúcar, um alimento mais natural, esse alimento ele vai entrando pelo nosso corpo, vai preparar o nosso estômago, nossas células, nosso intestino, para que seja absorvido de forma mais adequada os nutrientes que esse alimento traz. Muitas vezes a gente não está com o corpo adequado, os órgãos não conseguem absorver a qualidade, o potencial desses alimentos, muitas vezes perdendo as proteínas e vitaminas que tem nos alimentos. Então, assim, para dar um exemplo do que eu quero dizer sobre saúde mental, né, embora a gente esteja falando de sensações aqui, e muitas vezes na receita a gente fala de que fez um bolo porque lembra da avó, faz aquele docinho porque lembra do tio, e essas lembranças, elas fazem bem para a nossa saúde mental, porque a gente está utilizando as lembranças e automaticamente ativando as nossas emoções. Parabéns, muito boa também. Mas quando eu falo dos alimentos, eu estou dizendo da qualidade do alimento que você coloca em seu corpo, tá? Por quê? Hoje a gente já sabe, caso você não saiba, procure matérias que falem sobre o assunto, intestino segundo o cérebro. Então, para que tudo, né, que você se alimenta, todos os seus legumes, verduras e excelentes alimentos que você coloca na sua boca, que vai para o seu estômago, ele só vai ser absorvido com os seus nutrientes, os seus macronutrientes, no intestino. Né? É lá no intestino, que é chamado de segundo cérebro, aonde é absorvido com mais qualidade e detalhes para a produção das vitaminas que vão para o nosso corpo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, dos neurotransmissores, a serotonina e a acetilcolina. Tá? A serotonina, ela é aquela neurotransmissor responsável pela sensação de alegria e prazer, né? Se a gente está com déficit na produção de serotonina, a gente pode estar com problemas e desenvolver uma depressão. A acetilcolina, ela é responsável pela nossa memória. Então, se a gente não tiver com a produção adequada de acetilcolina, a gente poderá não ir bem nas provas, esquecer as coisas, né? O que pode resultar no futuro com problema de Alzheimer, caso você não proteja a sua memória, né? Mas isso tudo começa adequadamente lá no teu intestino, quando ele absorve as vitaminas que vêm do seu alimento. Supondo que você esteja com depressão, né, e acontece que alguns pacientes já me relataram isso, que estão tomando os remédios indicados pelos médicos, mas muitas vezes ainda não estão se sentindo bem, né? Por que isso pode acontecer? Né? Precisa ser averiguado, mas um dos motivos é o seguinte: não é porque você está tomando o remédio que ele vai fazer o efeito no seu corpo como deveria fazer. Porque um corpo limpo, um corpo bem alimentado, ele vai conseguir absorver melhor esse remédio, né? Toda a propriedade que tem nesse remédio com o efeito que precisa fazer.
Agora, caso você não tenha uma boa alimentação, o seu corpo não está adequado, ele não está saudável, você não vai ter a mesma absorção do que uma pessoa que se alimenta adequadamente. Então, muitas vezes, para você conseguir a cura, no exemplo aqui da depressão, você precisa ajudar o médico, né? Você precisa ajudar a si mesmo. Não é só tomar um remédio, se alimente bem, coma frutas, coma legumes, tome bastante água, saia para caminhar de manhã, de preferência na hora que o solzinho está devagar. Mesmo assim, passe um protetor solar. Acho bacana a gente confiar nos remédios e no médico, mas não se esqueça de confiar em si mesmo, no seu corpo, em cada célula que sempre esteve com você. Ele sempre te ajudou. Então, ajude seu corpo a te ajudar. Isso é muito importante. Então, para que a gente possa ter uma saúde mental maravilhosa, ou no mínimo adequada, né? Porque às vezes maravilhosa a gente não consegue mais adequada, a gente precisa estar bem alimentado, tá? A gente precisa comer sementes, a gente precisa comer bastante fruta, a gente precisa mastigar. Vai ter a sensação gostosa das comidas boas que a gente pode comer, mas o corpo vai absorver. Não dá para ter uma saúde mental adequada se você não tem uma saúde física adequada. Lembre-se disso. Então, se você está com uma depressão, procurou um psiquiatra, está tomando teu remédio, ótimo. Está fazendo tratamento psicológico, ótimo. Mas se você não sabe aproveitar bem os seus alimentos, por que não procurar uma nutricionista? Por que não procurar maneiras de absorver melhor, de fazer outras receitas diferentes com os produtos que você tem? Quero ressaltar ainda que cada um de nós somos capazes de produzir a serotonina, a acetilcolina e outros neurotransmissores. Nós somos capazes de fazer isso sozinho. Quando a gente procura um médico, porque a gente está com uma dificuldade, a gente está doente, tá bom? Mas a gente tem que ajudar a nós mesmos a não ficarmos doentes. Nós precisamos de uma boa alimentação. Então, confie no seu corpo, ele é capaz de produzir isso, tá bom? Fica a dica, vamos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, tá bom? Um abraço.